Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e hoje a nossa primeira live vai ser sobre a psicoterapia e as terapias holísticas como ferramenta para o autoconhecimento. E hoje a minha convidada vai ser a Renatinha, vou fazer conexão com ela aqui agora, junto com vocês. Pra gente poder. Só esperar ela entrar aqui conosco. Aê! Fiz uma rápida Boa tarde, apresentação, gente. tá? Boa tarde, eu sou a Renata e eu sou consteladora familiar e também atendo algumas terapias holísticas. Então, hoje eu fui convidada pela Fernanda para a gente conversar um pouquinho sobre a Isso integração mesmo. dessas duas terapias como autoconhecimento. Estou à disposição. Então, vamos lá, né, gente? Então, psicoterapia primeiro, só para desmistificar, é para qualquer pessoa. Então, assim, a gente tem muito essa questão de é para doido, né? Eu não posso, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então, assim, se a pessoa tem alguma questão, algum sofrimento, que isso paralisa de alguma forma, então ela pode sim fazer um ato para ela mesma, né? Fazer qualquer tipo de psicoterapia. Então a gente vai falar da psicoterapia na psicologia, a formação da Renata, que é nas terapias holísticas. Então, assim, independente da escolha que a pessoa for fazer de qualquer terapia, é interessante a gente saber o que, que é também, né? Para que serve, o que, que a gente pretende alcançar. Qualquer pessoa pode fazer, com certeza. Até mesmo desmistificar, né, Fernanda? Porque muitas Sim, vezes as pessoas associam a psicoterapia convencional como se fosse só para tratar pessoas doentes ou doidas, né? sim, Porque por é. muito tempo a psicologia ficou nesse patamar aí, né? Hoje que a gente Sim. tem conhecimento, né? É, a gente ainda escuta muito isso, né? A gente fala, eu sou psicóloga, a pessoa, tipo, já tá me analisando, não é pra mim, né? Então, assim, sei lidar sozinho com as questões. Então, assim, se você sabe, que bom, né? Mas, assim, tem muita gente que não sabe lidar com seus problemas, então é bacana que a pessoa procure, sim, até, assim, para o autoconhecimento, para ela buscar outras formas de poder resolver o problema, às vezes, que está afligindo. Às vezes a gente chega com uma questão e aí, no decorrer da terapia, aparece várias coisas. Então, assim, a gente não tem um problema, a gente tem várias questões que tá emaranhado com um monte de coisa, né? Não só aquele problema específico, mas aquilo é ampliado de alguma forma. Ah, e eu, como trabalho em escola, né, geralmente quando a gente reúne com alguns pais para poder conversar sobre alguns alunos, e a gente Uhum, menciona, às vezes, o trabalho mesmo da psicóloga como forma de intervenção naquelas dificuldades que o aluno está apresentando dentro da escola, muitas uhum. vezes até a criança já vem com essa imagem do psicólogo que é para doido, né? É, e Então, tipo, eu se não ele tem quero, essa não vou fazer. imagem, é porque justamente ele ouviu no clã Uhum, familiar dele lá que somente é. pessoas doidas que vão no psicólogo, né? É verdade. É igual eu te falei, a gente ainda escuta, mas assim, hoje tá muito melhor. Porque o pessoal associava muito, igual você falou, gente doida, essa coisa de manicômio mesmo, que as pessoas realmente têm patologias mais sérias, né? Mas é para qualquer pessoa. Então, assim, a nossa intenção é desmistificar isso mesmo e deixar bem claro que qualquer pessoa pode fazer sim. E é o bem para ela, né? Um autoconhecimento é só coisa boa, gente. Não tem coisa ruim, não. E ô, Fernanda, fala um pouquinho sobre as áreas assim que a psicologia atua, né? Quais são os ramos assim, geralmente que tem a possibilidade de ter atendimento? Então, são vários. Eu estou focada agora na psicologia clínica, então eu vou fazer os atendimentos de forma online, individual, e aí a gente faz com hora marcada, que deve ser a psicologia que a maioria das pessoas conhece. Tem o Uhum. psicólogo que trabalha na área escolar, tem o psicólogo que trabalha em emergências e desastres, no SAMU, por exemplo, né, que trabalha diretamente com desastres mesmo, emergência. Essa questão mesmo da pandemia que a gente está vivendo agora é um momento de emergência e desastre, então a gente pode, né, fazer esses atendimentos também. No jurídico, nas empresas também, que é a psicologia organizacional, ambiental, que é uma coisa nova também, que é estudar sobre os ambientes, um ambiente mais adequado. Então, nessa parte.
do esporte também, que ajuda os atletas, né, de alta performance, e aí trabalho psicológico dele, ansiedade, isso tudo antes, né, de uma prova principal. Assim, que eu me lembre, né, agora são É essas. Mas, bem assim, amplo, né? O campo de muito, atuação é bem amplo, né? muito, muito amplo. A gente trabalha em várias vertentes. Social também, que trabalha nas comunidades, que faz uns trabalhos bem bacanas, mais de grupo também, de gente com vulnerabilidade social, com violência também. Então, assim, é bem amplo mesmo. Eu acho que o que a maioria das pessoas conhece é a clínica, mas, assim, psicólogo pode estar em qualquer lugar. É. É bem Então, amplo mesmo, assim, bem legal. oi, o que você falou? Nada. É isso mesmo, é bem Porque o que que amplo. acontece? O trabalho assim das constelações familiares também, assim como a psicoterapia, né, que a gente ouve muito falar na psicologia, é um Uhum, trabalho também bem amplo, né? Então, do mesmo jeito que tem muito. essas nuances em vários segmentos, né, de atuação, né, igual nas constelações familiares tem o atendimento empresarial, né, Uhum, para ver como que está a saúde da empresa, porque quando a uhum, gente inicia o trabalho das constelações, a gente parte do princípio que é também um ser, né? As sim, empresas é um ser. Então, no jurídico, também na parte que toca a parte pedagógica, né? Que eu já falei com vocês, a questão sim. da inclusão e da exclusão. E Uhum, também vai para todos os ramos, né? Vai para o sistema prisional, que a gente muito. também vê os emaranhados que tem naquela pessoa que foi parar na cadeia. Então, assim, do mesmo jeito que a psicologia tradicional, né, convencional, ela Aham, atua nessas nuances, também as constelações têm a possibilidade. E daí eu quero que a muito. gente comece a conversar um pouquinho sobre essa troca, né, qual o papel da psicologia convencional e as constelações para um trabalho conjunto de autoconhecimento. Vamos começar? Vamos. Então, eu acredito que só tem a somar, né? Como a gente está falando de benefícios, né, de autoconhecimento, é uma soma, porque com a constelação a gente consegue identificar, né? Até mais rapidamente, porque na psicoterapia a gente precisa de entrevistas, até mais de uma, para que a gente obtenha o máximo de informação possível. Então a gente tem que saber o que a pessoa faz, né? Como que é a dinâmica familiar, como que é o dia a dia dela. Então, para a gente, enquanto psicoterapeuta, a gente tem que ter muitas informações para a gente poder começar a fazer um trabalho que é longo, né? Porque a psicoterapia na psicologia não é uma terapia breve. Então, assim, ela leva um tempo, aí a pessoa vai trazer as questões. Então, assim, é um processo que é um pouco mais demorado. Eu acredito que nas constelações isso é um pouco mais rápido. Mas, assim, a Dentro demanda, das né? E a questão. É. E dentro das constelações, o que a gente pode perceber, né? Que é um incômodo, né? Quando o cliente Uhum, chega para mim, aí quando a gente começa a conversa e a gente vai pontuar qual o assunto que vai ser visto, né? Olhado, é uhum, justamente o incômodo, né? Então, sim, a partir do incômodo, a gente posiciona a constelação dessa pessoa. Já na psicoterapia, às vezes a pessoa não tem um incômodo iminente, né? Às vezes não sim. aparece esse incômodo bem claro, né? Às É, vezes, ela principalmente nem sabe. quando diz Às vezes respeito ela à não sabe nomear. a criança Uhum, não sabe nomear o incômodo, né? sim. Então, e pelas constelações, o incômodo da criança está ligado a algo da mãe, né? Uhum, é. Na psicoterapia também, né? A gente tem que investigar os pais, porque geralmente o problema vem de lá, né? A criança ela é É, só um sintoma que está se apresentando ali na escola, né? Ou quando vem pra gente também, de forma individual, né? Que a gente tem que fazer entrevista com os pais também, que eles têm que estar cientes, né? Tem que ter essa troca. Mas, assim, geralmente a criança ela tá ali com um sintoma que vem dos pais, né? Então a gente tem que investigar para conhecer mais a realidade. Porque às vezes vem com uma reclamação direta, né? Ah, é isso que está acontecendo. Ou às vezes a pessoa nem, assim, o sofrimento é tanto que ela não sabe nem nomear aquilo. Então ela nem sabe por que, assim, uhum. quer estar ali, né? Quer fazer a terapia, mas ela nem sabe por onde começar. Ela quer ser aliviada, mas nem sabe o que tem por trás, né? Para É poder verdade. facilitar.
Então, Uhum. assim, quando a gente vai vendo as duas nuances, né, de olhar para a alma da pessoa, seja ela na psicologia ou nas constelações, a gente consegue perceber que uma completa a outra, né, Fernanda? Sim, com Né, certeza, com certeza. eu Ainda mais chego agora que eu a tô lendo mais. Pode falar. Não, eu chego a essa conclusão porque muitas vezes o que está assim muito visível para a pessoa que está gritando, né? Que tem sintoma que Uhum, grita, né? tem. Então fica fácil de identificar e pontuar, mas existem dores da alma que não é identificada assim de uma hora para outra. E quando Sim, ainda mais que as constelações, ela é bem nova, né? Na humanidade, assim, sim. vamos colocar por volta de 25 anos para cá, né? A gente Uhum, fica estudando o ser humano e muitas pessoas não têm acesso às constelações. E eu queria, é assim, verdade. até falar um pouquinho desse posicionamento da psicologia, porque Claro. o psicólogo, igual você falou aí, que às vezes leva um tempo a mais para poder fazer Sim. esse trabalho, que é um Uhum. trabalho de peneira, né, Fernanda? É um É. trabalho de formiga, né? É, a gente tem que buscar, assim, várias informações e às vezes o paciente está meio perdido, ele, igual a gente falou, não sabe o que está sentindo e ele quer resolver aquilo ali de alguma forma, rapidamente, e o nosso trabalho é edificar mesmo, assim, com pinça, né, para poder ver aonde que está atrás daquele discurso todo, aonde que está o sofrimento, porque a gente começa a desembestar, a falar um monte de coisa e aí a gente tem que ir ligando os pontos para poder fazer as intervenções ali conforme for andando as sessões, né? Não, ainda mais que, como eu sempre falo, a mente mente, né? Então, até você Demais. conseguir É muito, conseguir muito. chegar na essência, você É, ganha-se uma proporção muito grande e amplia muito esse tempo de atuação. Então, eu percebo que muitas pessoas, né, elas colocam nas nossas mãos algo que é delas, né? sim, com certeza. Que é Joga e esse fala, resolve. autoconhecimento, né? Tem gente que é assim, né? Tô te dando as informações e resolve aqui para mim. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Não, tem gente Aliviar que chega também e não fala é. assim, Fernanda, eu preciso, eu tô com esse problema, eu quero que você resolva. Como se você, né? Uhum, A gente é apenas instrumento para viabilizar algo grande, né? com Mas certeza, é. é tudo uma logística, que às vezes as pessoas querem resposta para ontem de coisas que demorou, igual, por exemplo, nas É. constelações, né? Eu já constelei uma pessoa de 58 anos e a questão dela estava aos 2 anos. Então, como que Olha só, uma né? coisa hoje, Uhum, vou ter que voltar 56 anos. Então, pelas é. constelações, como se traz o passado no presente, há uma possibilidade de avançar mais rápido. Mas na psicoterapia, até desvendar que isso está lá aos 2 anos, há um trabalho Isso. maior, né? Sim, é porque, igual a gente fala, o sofrimento, ele não veio de ontem para hoje. Então, para a pessoa estar naquela angústia, querer pôr aquilo para fora, não é em 2 dias que a gente, né, em 2 sessões que a gente vai resolver aquilo. Então, como teve o tempo para poder produzir essa angústia, vai ter o tempo também para poder você diluir ela conforme o tempo. Nada é dado, tipo, vou curar isso. A gente também não está aqui para dar uma resposta, né? A gente está aqui para construir o caminho, né, para ter metas, ó, vamos sim, a gente quer resolver, né? Mas aí a pessoa também tem que buscar o próprio caminho. A gente não vai falar, faça isso, porque a gente também Uhum. não tá aqui para isso. A gente não tá aqui para falar o que a pessoa tem que fazer, mas ela própria, com a nossa ajuda, buscar as melhores formas de resolver o que tanto angustia essa pessoa. É mesmo porque tem fatos que estão na inconsciência às vezes, né? Sim, Aí as uhum, pessoas que nos assistem podem pensar o seguinte, então é melhor ir para a constelação? Aí esse é o nosso ponto hoje, né, Fernanda? Da é gente ver verdade. a psicoterapia convencional como contribuição no trabalho mesmo do humano, né? Então, Sim, assim, eu já sou consteladora já há 3 anos, e dentro desse meu trabalho de busca de autoconhecimento, né, que eu busquei as terapias como forma de me autoconhecer, né? Eu não fui uhum, para as terapias para aprender e ser professor ou ser constelador. Eu fui como uhum, busca para autoconhecimento.
Então, Sim. quando a gente está nessa busca, a gente consegue perceber, e eu principalmente consegui perceber isso esse ano, que além das constelações, a psicologia, né, a psicoterapia é uma contribuição gigante para esse autoconhecimento. Por quê? Porque tem coisas que é um incômodo, né? E tem coisas que vai nos permeando e nos definindo em hábitos tão sutis que a gente, às vezes, as nossas reações decorrem de algo menor, que não foi tão grande, não tão desastroso, que está lá guardado, né? Então, assim, em janeiro eu tive uma experiência, né, dentro do trabalho de frequência de brilho. Em alguns momentos do workshop, eu soltei algo da minha inconsciência e que não era incômodo para mim. Aí você pode falar assim, mas como? Assim você é consteladora. Você é consteladora. Como que você não viu isso antes? Percebeu? Então assim, o que fica gritante para fora, que fica muito marcado, que às vezes nos atrapalha, às vezes avançar, fica muito claro dentro das constelações. Mas e as coisas que eu não tenho consciência? Né? Então, a partir do momento que o incômodo está notável, está fácil de identificar, ok. Mas e aquelas coisas que não está na minha mente incomodando e eu estou tocando a vida e tem horas que eu me pego fazendo algo que eu não gostaria de fazer. E a mesma coisa se repete, né? A gente repete, igual você falou, é nos detalhes, é no dia a dia. E às vezes aquilo passa batido, a gente não sabe, nem percebe que está fazendo aquilo. E aí aquilo depois vira um incômodo. Então, para a gente poder entrar nessas camadas, né? Que a gente é como se fosse cebola, né? Nós somos várias camadas ali. Até chegar no núcleo, né? Lá dentro. Então, assim, até a gente fazer esse processo mesmo, que é de autoconhecimento, igual você falou, é muito importante e isso leva tempo, sim. Isso não é de uma hora para outra. Tanto é que, para nós também, enquanto profissionais, nós também temos que fazer terapia. Porque a gente tem que saber lidar com as nossas próprias questões para que a gente possa ajudar o outro. Então, é muito importante, porque senão a gente começa... A gente tem uma formação teórica, técnica, mas aí a gente começa a atender e aí a gente não pode embolar as coisas que a gente tem com as coisas que o paciente tem. Então, é muito importante também que a gente faça esse processo, que a gente também passe pela psicoterapia para isso ficar bem claro. É bem importante, mas é bem legal. Essa parte que eu falei da psicoterapia como autoconhecimento é justamente para eu me conhecer, porque nas constelações, o que é colocado ali na hora, o cliente viu, foi embora e eu não tenho mais nada a ver com aquilo. Então, não tem o envolvimento, né, que o psicólogo tem geralmente com o cliente, né? Sim, então, Bert Hellinger fez até um livro sobre as ordens da ajuda que vem justamente pontuar isso. Porque no momento que nas constelações a pessoa me procura e naquele momento é possível que ela veja algo ou alguma coisa, é como se fosse um insight divino que desse luz a algo que ela estava procurando para a alma dela, e naquele momento que deu a luz, some-se, entendeu? Então, a questão do cliente depois é o que ele vai fazer com aquilo que ele viu. É um trabalho dele, né? Então, eu só faço como intérprete, né? Eu só faço como uma pessoa que está lendo um livro para quem não sabe ler. Então, eu leio o movimento dos bonecos, né? Seja com pessoas ou com os bonecos mesmo, quando é no individual. Eu faço a leitura e entrego. No entanto, eu atendi uma pessoa ontem para um pré-atendimento de constelação. Eu nem sei o assunto que ela constelou da outra vez. Entende? A gente constelou o tema, foi visto, eu me senti que eu já entreguei para ela o que ela precisava ter visto, e, no entanto, a gente tinha lembranças da constelação dela, porque ela vai constelar amanhã outro tema. Mas, pontualmente, o que era, já foi levado, porque, como a gente fala em constelação, constela-se o mesmo tema uma vez. Né? Porque às vezes a pessoa quer ficar constelando. Não, aquele tema é uma vez que é constelado. Só se acontece mudanças radicais na vida da pessoa e a pessoa quer olhar o que essa mudança trouxe de destino para ela, às vezes. Né? Uma pessoa que sofreu um acidente gravíssimo de automóvel e aquilo muda toda a vida dela, né?
o que que aquilo ali agora, olhar para a alma dela, para onde a alma dela olha, é muito interessante. Mas diferente da psicoterapia para os psicólogos, para mim, eu não preciso desse trabalho, porque é como se eu lesse e a criança fosse embora. Não precisa mais que eu leia para ela. Eu já li o que é necessário. Se a pessoa fizer uma constelação na vida, está feito. Né? Eu conheço várias pessoas que fez uma constelação na vida e resolveu a vida dela. E esse trabalho da psicoterapia, para mim, eu acho ele muito importante. Eu acho não, eu acredito que ele é muito importante como ferramenta para autoconhecimento meu. Né? Que nesse workshop que eu vim falando, da frequência de brilho, a minha mestra em frequência de brilho, ela é muito atenta, o ouvido dela é muito apurado. E algumas coisas que eu falei, ela pontuou. E daí, como eu sei que ela é consteladora, ela é professora de frequência de brilho, reikiana, né? Mesa radiônica. Então, ela assim, é aguçada. ela tem muitas possibilidades. Aí eu olhei para ela e falei assim, Tânia, o que nesse momento você me sugere que eu siga esse caminho para eu perceber essa questão que você pontuou e eu não tinha percebido, em nenhuma constelação minha apareceu isso. Aí ela me pontuou a psicoterapia convencional porque ela é psicóloga. Então, assim, uma coisa completa a outra. Sim. Então, a gente que está nessa busca, né? Nessa busca, as terapias holísticas vêm para contribuir no trabalho da psicoterapia convencional, porque tem uns tipos de clientes. Você quer falar, Fernanda? Fala aí um pouquinho que eu falo pra caramba. Não, mas tá ótimo. O que a gente tem realmente é soma, é o que você falou. Você vê, ela é psicóloga, ela tem essa formação de constelação, então ela vai saber direcionar o que é melhor para o cliente. É claro que, assim, eu, por exemplo, igual eu já fiz constelação com você, é muito bacana. Mas é o que a gente fala, é uma porrada que você toma ali na hora, que a constelação ele te joga a informação e o depois é o que você vai fazer com aquilo. Já na terapia, que eu faço também, que eu também faço esse processo de psicoterapia, a porrada é aos poucos, entendeu? É em doses. Então, a cada vez que você vai lidando com aquilo, entendeu? Quem então, quiser apanhar de leve inicialmente, vai contigo. Quem quiser levar de uma vez só, aí você vai para a constelação. Então, assim, eu acho que as duas experiências são bacanas. Eu não tem uma melhor e outra pior, isso não existe. Não. São só para complementar mesmo. Mas, assim, os processos envolvem isso mesmo, o autoconhecimento, a você saber lidar com as suas próprias questões. Então, assim, não é nada do outro, porque a gente tem que se implicar com as nossas coisas, né? Ah, a culpa é do outro. Não, a culpa é sua. Então, né, de certas questões, né, claro. Mas a gente tem que saber que aquilo é meu e eu tenho que lidar daquilo da melhor forma. Então, eu acho que as terapias é para isso. É para você achar a melhor forma de lidar com as suas questões, independente de qual questão seja, né? Porque questão, problema, todo mundo tem. O negócio é como que você resolve aquilo, né? Como que você usa de artifícios para resolver. E aí a gente está aqui mesmo, é como um instrumento, igual você falou, a gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para julgar, porque isso não envolve julgamento. A gente tem um trabalho sério, a gente tem o sigilo, que a gente não pode sair por aí falando o que o paciente falou dentro da sessão. Então, assim, é um trabalho muito sério. Não é porque, às vezes, a constelação é um conhecimento, mas é um fato fenomenológico. Então, assim, não tem artigos, né, que falam sobre isso especificamente, né, acredito eu. São muitos livros, são muitos conhecimentos, né, mas não é uma coisa científica ali pautada. Então, assim, a gente tem que... Acho que o negócio é juntar. Se a gente somar, a gente vai ter a melhor das opções. Eu acho que é muito isso mesmo. E vai de encontro também ao tipo de cliente, né, Fernanda? Sim, Existem também. clientes que é tão cartesiano, né? Que ele vai chegar para você e vai estar de bom tamanho, eis que ele precisa, pá, pontual. Existe aquele cliente que você vê a possibilidade de entrar com algo que não é somente da mente, que é também do próprio corpo que está manifestando, às vezes, alguma doença, ou então que ele começa a olhar, né, na questão do clã grande, né, do grande clã. Sim. Quando ele começa a ver que um constelador começa a falar de ancestral, ele começa a falar assim, gente, isso faz sentido para minha vida. Sim, então, claro.
existe cliente que às vezes está tanto no julgamento dos pais que ele não consegue enxergar isso. Por mais que se coloque uma constelação e vê que no posicionamento, né, dos bonecos ele apresenta maior do que os pais, ele vai falar assim, que isso? Isso não existe, né? Então, existe o cliente certo para a terapia certa, né? Então, é igual eu fico te tiçando, que você é futura aluna mesmo de constelação, porque eu acho que é uma contribuição gigante para a sua formação, porque você consegue, nessa nuance de cliente mesmo, você perceber aquele que, se fizer uma constelação, ele vai dar uma alavancada grande. Enquanto que tem aqueles que só acredita no que é material, no que é 1+1, no cartesiano, ele vai precisar dos processos. E até mesmo aquele que já fez constelação com você, ele vai conseguir ter um acompanhamento para descobrir essas cascas da nossa cebola, que a gente, nós somos cebolas, né? E descascar, a gente só ajuda a falar, né? Puxa aquela parte ali da cebola, né? Desse jeito, puxa do outro jeito. Porque quem faz isso, né? Quem faz isso não sou eu, não é você, nem ninguém. Porque quem tenta fazer isso com o cliente está se afundando, né? Que é uma das ordens da ajuda. Se chega algum cliente para mim e ele quer me entregar algo muito grande e pesado, para eu resolver questões que é do clã dele, que é dele, eu me eximo dessa responsabilidade, porque é algo dele, eu não tenho como entrar no sistema dele para poder resolver algo que está lá atrás. Né? Eu vou fazer uma postagem esses dias agora mostrando o número de ancestrais que nós temos. E aí eu vou ser arrogante de falar que eu vou dar conta da demanda desse cliente. Se às vezes o sintoma que ele apresenta está lá atrás, isso é arrogância. Né? Então, nós, como pessoas que contribuem para as outras pessoas, a gente não pode ter arrogância. Então, todas as minhas lives eu friso isso muito. O cliente chega para mim, né? Ele chega para mim, ele traz uma demanda. Se for possível ver as questões dele na constelação, ok. Várias vezes Bert Hellinger abriu o campo e não foi possível ver, que às vezes é momento de silenciar. Que às vezes a gente quer tanta resposta rápida. De tudo, né? E às vezes aquele momento é de pausa. Às vezes essa dor que um câncer ou uma doença mais grave é o momento da pessoa parar e se olhar. E ela vai olhar mais para trás para quê? Se às vezes está tão embolado isso aqui na frente. Então, assim, as constelações juntamente com as psicoterapias, né, da questão da psicologia, contribuem muito. Porque você consegue nortear qual o cliente que vai ser para qual terapia. Né? Que às vezes até esse que vai para uma constelação, ele volta. Eu tenho vários psicólogos que me indicam para eu atender e eles continuam fazendo psicoterapia, porque faz parte do autoconhecimento, né? Porque eu vou trabalhar o incômodo e o psicólogo vai trabalhar várias nuances que às vezes não está trazendo à tona algo, mas que pode desenvolver a ser um incômodo lá na frente, né? Sim. E a gente sabe que o autoconhecimento é uma busca constante, né? A gente todo dia está aprendendo alguma coisa e a gente é a soma de tudo que tem para trás da nossa família, né? A gente nasceu num grupo, que é o grupo familiar, ali a gente vai se desenvolver, a gente tem coisas boas, né? Coisas não tão boas assim, que a gente aprende, e aí depois a gente vai para a vida, a gente cresce, vai para o trabalho, e aí a gente leva essas coisas também. Nada disso é anulado, então a gente é uma soma disso tudo. Então, às vezes, os incômodos quanto a isso ficam grandes, né? E aí, como que você vai resolver isso? Por que não fazer uma terapia? Por que não fazer uma constelação? Então, assim, se é para o seu bem, que é para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, então, assim, eu não sei por que as pessoas ainda têm tanto esse meio que trauma, sabe? Não é para mim. Mas eu já não, sei tô por ótima, quê. tô bem, entendeu? Então, eu sei por quê, que às vezes é muito mais fácil sofrer do que resolver. É muito mais fácil ficar no mimimi. É muito mais fácil colocar a culpa no pai, colocar a culpa na mãe, colocar a culpa em todo mundo e não assumir esse papel de responsável. Porque esse é o destino. Então é a hora da pessoa olhar naquele momento e tomar coragem.
ela tem que ser corajosa, né? Quem procura qualquer que seja a ajuda, a pessoa tem uma coragem danada, porque ela está rompendo com muitas coisas que vai de encontro até o amor próprio, né? Porque se você, principalmente na constelação, que é muito fácil ver a pessoa fora da ordem, né? Quando ela derruba essa lei da hierarquia. Então, quando ela olha ali e ela vê que ela está maior no posicionamento do que os pais dela, ela está querendo ser grande. E aí mostrar para um ser humano arrogante que ele está fora do lugar, ele tem que estar despido de qualquer amor próprio, de qualquer mimimi. Então, muitas vezes, é melhor continuar no sintoma, né, na dor, do que ficar procurando cavucar onde está a questão. Isso é para os corajosos, né? É verdade. Eu sou altamente corajosa, eu sou muito corajosa. Eu cutuco, a gente tem que ser mesmo. Aonde tem as minhas questões, porque se eu não olhar para isso, quem vai olhar? Ninguém. Não é? Porque todo mundo tem as suas questões e está todo mundo se ocupado das suas questões, né? Então, verdade. Assim, a gente tem que se implicar com isso de alguma forma. Em algum momento, eu acho que isso vai aparecer, né? Não tem como. Hoje você pode falar, tô bem, não sei o que, tal, e vai levando a vida. Mas uma hora aquilo te cutuca, não tem jeito, não tem como. Não, e se você não resolver com você mesmo, os filhos nascem para mostrar a situação. Os filhos são sintomas dos pais. Então, se você não resolveu aquela questão sua, no seu clã, né? Na psicoterapia deve falar da família, né? Que eu não sou psicóloga, né? Eu sou formada em pedagogia. Então, assim, dentro do trabalho do psicólogo deve ter algo que o liga à família, né? Porque dentro das constelações o trabalho básico é pai e mãe, né? Então, quando a gente está desconectado com essa potência que são os pais, tudo se embola no trabalho. Qualquer tentativa nossa em relacionamento, em trabalho, em qualquer coisa, vai embolar em detrimento. Qualquer coisa. Em detrimento. Qualquer coisa. Né? Então, assim... A nossa primeira formação é na família, então é ali que a gente vai emergir tudo, né? Quando a gente é adulto, não tem jeito. E, assim, a melhor forma que a gente busca para poder... Não digo resolver, porque a gente tem uma personalidade que, de certa forma, algumas coisas não podem ser modificadas. A gente nasce com aquilo. Mas que a gente possa conviver de uma maneira melhor com a gente mesmo. Porque, às vezes, a gente fala, meu relacionamento não dá certo, né? Às vezes eu, sei lá, namorou várias pessoas, mas, assim, tem aquele mesmo padrão de comportamento, né? E, às vezes, eu atraio o mesmo cara. Então, você tem que ver o que está acontecendo. Você também tem que se implicar com aquilo. Porque, às vezes, a gente fala, a culpa é do outro. Terminou porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Mas você não fez nada também? Você também não contribuiu, às vezes, para aquilo terminar? Então, nas constelações, a gente fala que é 50% de cada um, né? Mas não tem inocente. Mas é verdade, não existe. A gente não pode ficar se colocando como vítima né, das situações. A gente tem que encarar e ver o que não tá legal. Porque, assim, para você terminar vários relacionamentos, dizer que foi tudo a mesma coisa, né? Porque às vezes é o mesmo padrão ali, se repetindo. Então, assim, você tem que se colocar. Não tem. Acho que a vida às vezes te chama para isso também, para a realidade. Não, e dentro das terapias holísticas, quando a gente tem um princípio que a gente atrai o que a gente pensa, se eu estou atraindo um padrão desse, é porque tem dentro de mim. O que isso instiga no outro para ele me querer? O quê, né? A gente e a pessoa acha que é só o outro, né? Que é ruim, né? Essa mania de falar, mas o fulano não presta, mas não sei o quê, não sei o quê. Mas não é, gente. A gente tem que ver que nós também temos a nossa parte em tudo que a gente faz, né? Não é só no relacionamento, é no trabalho, é com a família, é com qualquer situação, não tem escapatória. A gente tem que se colocar, não tem jeito. Não, a gente tem que encarar. Fala igual o Bert Helling fala, a vida é essa que se impõe. O que você vai fazer com essa vida? Se a gente ficar procurando os mimimi da vida, o tempo passa e aí a gente perdeu o quê? O melhor da vida que é viver, porque você ficou preso a muitas coisas, né?
Aquela parábola que eu contei na live sobre os monges, ela mostra claramente isso, né? É só para poder elucidar aqui para a pessoa ouvir, né? Havia 2 monges andando pelo caminho e no meio do caminho viram uma moça com um kimono de seda maravilhoso. E aí um deles toma a atitude de atravessar um pequeno espaço para a moça não se sujar e estragar o kimono de seda. E aí ele faz isso de coração, faz esse caminho e vai e segue para a vida, porque eles tinham ainda muito tempo para chegar ao mosteiro, era 5 horas de caminho para chegar no mosteiro. E quando ele está se aproximando do mosteiro, um amigo que não ajudou e não tomou atitude, virou para ele e falou assim, você viu o que você fez lá atrás? Aí ele virou e falou assim, de eu ter atravessado a moça aquele pequeno espaço? Aí ele vira e falou assim, você sabe que nós monges não devemos fazer essas coisas, né? De tocar no feminino. E aí ele vira e falou assim, mas eu só atravessei ela um pequeno espaço. Você está trazendo ela aqui já 5 horas com você. Então, na vida, a gente fica carregando as coisas e fica no mimimi, né? Então, quando a gente vai para essa vida, igual esse monge pegou, tinha isso para fazer, fez e pronto, acabou, você não fica preso, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda aqui para poder fazer algo bom. Então, dentro desse atendimento aí, a gente, às vezes, né, dentro da constelação não tem como. Nas constelações não tem como. Chegou o cliente, é papum. É muito pontual, né? Porque ele já vem com um tema, esse tema é escolhido através do incômodo ou algo que, se ele resolvesse, a vida dele seria mais leve, né? Nas constelações a gente age assim. E daí é pontual. Então, dentro da psicoterapia convencional, essa pessoa pode ficar contando histórias. Né? Sim, pode. E se ocupando dessas histórias, e para ela tá ótimo, porque ela tá se enganando, né? É aquele verdadeiro mentir para si mesmo. Para si mesmo, né? E aí não se Às vezes a gente vê isso, né? Muito, a gente, tem muito disso. A gente vê isso, às vezes, de também querer uma solução do terapeuta que está ali atendendo. Rápido, e quer que eu já estou há 5 anos na psicoterapia e não estou vendo resultado. Lógico, você não muda. É a mesma coisa. Não é? Você é a mesma pessoa. Não mudou você é a mesma pessoa. Você não move uma palha. Quer que as coisas se movem para você. Né? A gente tem que estar receptivo, a gente tem que estar aberto. E aí, quando o cliente tem essa consciência que ele não sabe tudo da vida dele, que ele não se conhece, o trabalho tanto seu quanto o meu fica muito fácil. Porque a gente começa de um lugar pequeno. Né? A gente começa de um lugar pequeno. E aí os resultados são grandes. Né? Porque muitas vezes, quando a pessoa tem como verdade que ela se conhece, ela não precisa aprender mais nada, né? Bert Helling fala que um completo que tem chance. O completo já está acabado. Não tem o que fazer, né? Tá perfeito, aí não tem o que fazer com ele. Pra mexer com o quê? Tá tudo perfeito. Tá tudo ok, né? Porque às vezes eles vão até você porque alguém indicou e que tá precisando do psicólogo, mas chega lá e tá cheio de verdades dele. E aí? Porque uma coisa é a gente também ter uma experiência, igual fiz a constelação, nossa, bacana, e aí você querer que todo mundo faça. Mas assim, às vezes não é o momento, né? Às vezes a pessoa até se interessou, mas né, tá meio com receio. Então, assim, há um momento certo também. Porque às vezes, igual você falou, a gente não quer se implicar naquele momento. Eu quero ficar aqui na zona de conforto que tá bacana, que tá legal, e assim eu vou tocando a vida. E aí eu tive uma cliente que foi muito... Eu tive uma cliente que foi muito interessante nessa parte aí que você está falando, né? Ela, desde quando eu formei, ela sempre falava de constelação, que ela ia fazer, e ela fala assim, eu morro de medo. Eu falei, você morre de medo de quê? Aí ela falou assim, nossa, eu não sei, eu fico com insegurança. Aí eu falei assim, você prefere ter um sintoma, né? É mais fácil lidar com ele, né? É conhecido, né? Já é conhecido. E aí a constelação não é conhecida. Então isso gera uma gastura. E aí a pessoa, quando fez, falou assim, nossa, se eu soubesse, eu já tinha feito há mais tempo. Mas é bom entender esse processo que você falou.
né? Sim. Hoje a pessoa está num estado que às vezes ela não está aberta para poder fazer uma constelação e ver o que tem lá, né? E às Sim, vezes passa um tempo e tudo, quando ela te procura, ela está madura para aquele momento, porque sim. nas constelações a gente tem que ter olhos para ver, tem que ter olhos para ver, Uhum. porque tudo que vai aparecer ali é seu, né? Então tem Não que é ter de mais ninguém. coragem Pra ver você próprio. para olhar para você, porque a gente não para nem para olhar para a gente, É verdade. A não gente fica é? falando que a vida é tão corrida que tem mil e uma coisas para fazer, e aí você faz uma coisa, faz outra, trabalha, vai para casa, não tem tempo, então se cuidar a gente não tem, né? A gente fica com esse negócio de que não tem. Mas quando a gente quer, quando a gente tem, se abre para essa possibilidade, 24 horas, gente, a gente programa tudo para fazer. Arruma, Arruma. arruma. Quando a gente Porque tem quer, a dois gente arruma mesmo. processos, né? Tem dois processos de chegar às terapias, né? Seja ela qual Uhum. for. Ou vai pelo amor ou pela dor. Eu, É. graças a Deus, todas as terapias que eu conheci foi por amor. Eu cheguei para cura, eu cheguei para me Uhum. curar como ser humano, porque essa consciência aumentou ainda mais quando eu tive filhos, porque quando você tem Uhum. filhos, você é o espelho para eles. E aí, o que, que eu Sim. estou refletindo? Né? É. O que Então, você o tá que, que passando? eu estou refletindo para esse ser humano que chegou e está se espelhando em mim? Uhum. Então, uma coisa que me fez eu mudar muito foram os meus filhos, porque eu comecei a ver que algo em mim tinha que mudar, porque senão eu ia reproduzir para eles algo e qualquer comportamento deles eu ia falar assim, gente, mas eu não ensinei isso. Caramba, Uhum. a gente o tempo todo faz e os filhos imitam. Você não É. ensinou como? Você que não percebeu. Você que não percebeu. Você deu todos os sinais para ele aprender direitinho. Eles têm doutorado em mãe e pai. É. Os filhos observam demais. Né? Se É perguntar para verdade. nós alguma coisa dos nossos pais, nós sabemos os detalhes. É verdade. Detalhes. E aí a gente E- fala assim, gente, esse menino está fazendo algo que eu não faço. E daí eu fui para as terapias, como busca, eu fui pelo amor, mas tem gente que vai pela dor. Chega num ponto que o corpo físico às vezes não está aguentando de tanta dor. E aí a pessoa procura ajuda. E É. quando ela chega pela dor, eu acho que ela chega. Eu acho não, eu tenho certeza. Ela chega mais na humildade, sabe? Ela chega mais Uhum. como uma pessoa que está ali para ouvir algo que possa aliviar. Nas constelações são assim, na psicoterapia Sim. também é assim, né? É. Então, assim, dificilmente alguém faz um caminho parecido igual o meu, É. entende? É, porque às vezes a A pessoa já tá maioria com a das dor lá no pessoas talo. só vão na dor, né? Na dor, Eu, é. eu eu fui nessa busca mesmo de me conhecer. Eu não posso me gabar disso, porque a todos os momentos e a todos os instantes eu vejo as minhas sombras, eu Uhum. reconheço as minhas sombras. Elas não vão mudar, mas o jeito que eu lido com elas que vai fazer diferença, né? Sim, Porque que elas já pode ser fazem melhor. parte de nós. Então, É. eu aprendi com as terapias a lidar de uma forma mais leve com as coisas que eu Uhum. acho que para mim pode ser difícil. E aí facilitou o meu caminho. E daí eu vi que era uma possibilidade de acrescentar no caminho do outro. Daí que eu fui para o atendimento nas terapias que eu atendo. Então, a gente tem que ter consciência que a gente precisa de algo para nos preencher e para nos Uhum. trazer clareza. Né? Sem Aquele que dúvida. sabe tudo, ele nunca vai precisar de mais nada, É. né? E ele tá equivocado, né, coitado? Ele está no É. momento dele, né? Ele É. às vezes, né, na constelação, como a gente sai muito do julgamento, muitas vezes ele Sim, só está sendo o que dá para ele o que dá ser. pra Ele não ser. consegue ser diferente. Que em constelação a gente vê muito isso. A pessoa às Uhum. vezes ouve a live que eu faço ou É. conversa comigo, a pessoa fala assim, nossa, o fulano tinha que constelar. Aí eu falo, não, Precisava. o fulano não, quem tem que constelar é quem está ouvindo. O fulano às vezes não está nessa frequência de receber esses Sim, conhecimentos. E aí é ele não verdade. está apto a fazer aquela virada para a vida dele. Quem está Uhum. precisando de constelação é quem está buscando, né? É.
E quando a gente começa a buscar, né, é impressionante. Quem tem Instagram, quem tem Google, vocês começam a digitar, aparece até mensagem sublimar sobre o tema que você procura. Meu Instagram hoje, na hora que eu abro, toda hora patrocinada de terapias holísticas. Pra mim também aparece muita coisa da área. A gente não pode procurar nada, não pode digitar nada. E aí, quem está buscando? Quem está buscando, quem está ouvindo é que precisa de tomar uma atitude. Aí que a gente às vezes ouve assim, mas fulano tinha que ter visto a live, menina falou de relacionamento. Ele tem uma dificuldade de relacionamento comigo. Mas é verdade. A gente sempre acha que aquilo é pro outro, né? Nossa, eu vou um negócio que é a sua cara. A gente é perfeitinho, né? Aí eu vejo isso. Eu vejo isso, porque às vezes é aquela passagem de Jesus que é mais ver uma trave no olho do outro do que no arqueiro no seu olho. Que a gente vê no outro e não vê na gente, né? Então, as lives, os conhecimentos são para nós, né? Não é para o outro. É para a gente usufruir, que eu já falei, né? que eu já falei, para Deus o outro não existe, né? No final das contas vai ser o que você fez da vida que eu te dei. É isso, no final das contas. Não, mas no meu relacionamento não posso entrar nessa não, porque você não sabe quem que é aquele sujeito. E se o sujeito, ele é uma lei da atração? Se você atraiu ele porque tem algo igual em você. Então, quando a gente toma consciência dessas coisas, da lei da atração, da questão do clã, que às vezes a gente está honrando os ancestrais tendo um certo tipo de relacionamento, a gente começa a ter consciência. E aí a consciência cobra. Aí não tem como fugir do pau, não. Aí o bicho pega mesmo. Aí é o que você falou. É aquilo dali. Você tem que ter coragem para olhar para aquilo dali. Tem. Muita, para você se implicar olhos no para processo. Se implicar no processo e falar, é isso, a minha vida é isso, né? É isso que eu tenho na minha mão e fazer daquilo a melhor coisa, né, gente? Porque a gente veio aqui para ser feliz, a gente não veio para ficar sofrendo. Sofrer por quê, né? Se a gente pode fazer diferente, a gente tem a possibilidade, então por que não, né? Fazer diferente. Não, e as pessoas que têm acesso, elas ainda estão um pouco à frente como solução de cura para o sistema, né? Quem busca uma psicoterapia, quem busca as constelações ou qualquer outra terapia holística, elas estão tendo acesso a algo que pode aliviar não somente a vida dela, o clã todo, né? Nas constelações é muito claro essa energia. Quando o buscador tenta uma solução para aquela questão e a vida dele, né? Alivia todo o sistema. Então, todo mundo que estava ali presencial na atividade dos bonecos, ou quem ressoou essa energia, todo mundo é beneficiado. Então, quando existe um que busca, é interessante que essa pessoa vai mesmo para poder se curar, porque ela não está só se curando, ela está curando o clã todinho. Então é hora de acordar, né? E quando a gente faz a terapia também, como a mudança começa da gente, né, de nós próprios, quem está de fora também consegue ver essa mudança e quem sabe não é um convite também para a mudança do outro, né? Porque a pessoa vê que alguma coisa ali está diferente, né? Então, assim, às vezes é a possibilidade dela ver também, nossa, fulano, olha como é que, né, fulano tá bacana. Quanta modificação. Então é uma possibilidade também disso aí para fora, né? Das outras pessoas. É aquela frase, né? É aquela frase, quando eu mudo, o mundo muda. Porque se eu mudo o meu jeito, eu acabo vendo o mundo de outro jeito. Então eu começo a ver de uma forma mais leve. E aí as pessoas que estão no meu entorno, eu não vou ver com as mesmas durezas que eu via antes. E aí a pessoa vai falar assim, nossa, ela tá até mais gentil depois que começou a fazer a psicoterapia. Ela tá mais compreensiva. Vê os benefícios. Vai virar e falar assim, nossa, você constelou quanta diferença. Então, assim, isso ressoa no campo, né? Então, Fernanda, você falou a questão aí que eu achei muito interessante, da questão do tempo da psicoterapia, né? Sim. Há casos também na constelação familiar, né? Há casos em constelação familiar, igual, por exemplo, às vezes eu faço num dia, no outro dia as pessoas já me dão notícia de mudanças.
É muito comum mudanças rápidas, sabe? É muito Sim. comum em pouco tempo, de 3 dias, 5 dias, né? Eu tive uma constelação minha que demorou, foi 4 dias para ressoar, já deu uma grande diferença na minha vida. Eu fiz uma constelação que ela está ressoando agora, um ano depois. Então, depende do meu movimento, da minha alma, se eu estou pronta para ver aquilo ali, entendeu? Preparado. Que tem coisas também que, por mais que a gente vê, né, eu como consteladora, eu tomei aquilo para ser digerido demora um tempo. Assim também é na psicoterapia, né? Sim, Então não com existe certeza. fórmula mágica, existem Não, processos, né? são os processos que são importantes, né? Gente, está quase acabando o nosso Ah, tempo. não acredito, não acredito. Eu tô Quase, né? adorando. Tá ótimo, tá muito legal o nosso bate-papo. Eu só vou falar um pouquinho, Fernanda, das ordens da Pode, ajuda que eu acho à importante, vontade. sabe? Adoro, Ainda pode mais falar. que você é desse ramo, eu também sou desse ramo também de estar a serviço, né? Porque nós, consteladores, Claro, estamos a serviço de algo grande, né? Então, estamos à disposição. o cliente, quando nos. Vai acabar agora? Quanto Não, tempo falta? Você sabe? não, ainda não tá. Aparece aqui? Aparece Não. faltando 20 segundos, começa a contagem regressiva. Segundos? Não, ainda não. 20, não? Não, ainda não. Então, assim, existe aquele cliente que chega para nós, né? E muitas vezes a gente acha que vai dar conta, né? Foi o que a gente falou no início da live. A gente tem que ter essa consciência que a gente está a serviço, né? E dar apenas o que se tem, porque tem psicólogos, terapeutas que quer dar algo que nem ele tem. Por isso que o psicólogo e o terapeuta, ele tem que fazer esse autoconhecimento para não enxergar nesse cliente os pais dele, às vezes. Ou Sim. agir como filhos, né? Porque se chega alguém para atender e eu falo que eu vou resolver a questão dele, que a gente vai dar conta, eu estou agindo como pai e mãe. Que quem faz isso é pai e mãe. E esse cliente está no papel de filho. E papel de filho é um papel muito renitente, que ele vai querer o tempo todo respostas. Ele vai querer que o pai e a mãe resolvem. E a figura que esse psicólogo ou terapeuta toma é a figura de uma pessoa que está por conta dele, está a serviço só dele, não está pronto para dar as ferramentas para ele se conhecer. Ele toma um papel diferente, que ele toma um posicionamento de pai e mãe. Facilmente o trabalho não vai dar certo, porque tanto o psicólogo, às vezes, ele não tem o que dar, né? E quanto o cliente vai ficar no lugar de pidão, vai ficar pedindo cada vez mais, né? E vai querer não para, ele como, né? vai querer ele como guardar ele debaixo do braço, porque tudo que eu for precisar, eu vai estar preciso lá de para me você, apoiar, vai me dar né? resposta. Aí fica fácil. Então, a pessoa se exime também da responsabilidade da atitude, da responsabilidade dele. Eles tiram esse papel dele. Então, a primeira ordem de ajuda é essa. A gente só dá o que a gente tem. E o outro só recebe o que é capaz de receber. Então, essas ordens de ajuda facilitam muito o trabalho, tanto o seu quanto o meu. Porque quando chega aquele cliente, a gente mostra para ele que a gente vai fazer o nosso possível. O impossível, só Deus, né? É verdade. Porque não tem como, né? A gente falar que esse trabalho de psicoterapia é um trabalho, e tanto as constelações, é um trabalho que você me pergunta assim, Renata, para chegar em Cabo Frio, como que é o caminho? Eu faço o mapa para você na mão, te mostro as entradas, os lugares que você vai passar, mas quem vai fazer esse caminho é você. É você. Né? Eu posso até falar assim, Fernanda, tem um verdade. GPS, eu te empresto o GPS para você fazer esse caminho. Mas quem vai fazer esse caminho não sou eu. Eu só estou orientando meios para facilitar esse caminho. Quem vai fazer é você. Então, muitas vezes, estar fora desse lugar, dessa ordem de ajuda, quem se complica e adoece é o psicoterapeuta ou terapeuta mesmo holístico. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito, muito grande. A gente tem que se cuidar para a gente também poder cuidar do outro, né? Dar esse suporte que ele vem, igual a gente falou, na maioria das vezes com a angústia, com a dor,
Então a gente também tem que saber lidar com isso, né? Não tomar aquilo para si, né? Igual você falou, não fazer o papel de pai, porque ele já teve esse papel, ele já teve É. educação, ele já teve os pais, então não é uma coisa necessária. A gente não está aqui para isso, né? A gente está para poder orientar e traçar o melhor caminho possível. Mas com as Outra escolhas dele, ordem né? também que é Claro. importante para o nosso trabalho é a gente ajudar conforme o outro queira ajuda, né? Porque às Uhum. vezes é um monte de gente empurrando, igual eu falei com vocês, é um monte de É. gente empurrando e essa pessoa mesmo não quer ajuda, É. né? E A aí gente o fala tanto que psicólogo às vezes precisa, entra nesse lugar, o terapeuta, de fazer algo que a pessoa não quer. não quer. Né? Igual, por exemplo, Uhum. semana passada eu constelei uma pessoa que ela falou assim, eu vou pagar já da minha filha para ela poder constelar. Eu falei assim, não, primeiro você tem que ver se ela quer, Uhum. entendeu? É. Porque não é o pagamento, não é você Sim. mandar para mim que eu vou dar conta. A pessoa às vezes nem quer. Eu falei assim, não, depois você pede É. ela para entrar em contato comigo, para eu conversar com ela, para ela poder conhecer o que é o processo. Então, Uhum. a segunda ordem é essa, você ajudar quem quer ser ajudado. Quem Porque quer ser muitas ajudado, vezes é. você fica empurrando uma estátua presa no chão. O que vai acontecer? Você vai perder força. Você vai É. se desgastar, você vai desanimar, às Sim. vezes, com os outros clientes que você tem, porque Uhum. você acha que vai dar conta de resolver o problema de alguém que não quer resolver. Então, Que não quer. essa é É. outra forma de ajuda também, né? Que é É muito comum verdade. aí também, né, Fernanda, no seu trabalho, né? Nossa, demais, demais. A questão mesmo que a gente fala das crianças, né? Que o pai vai lá e chega, fulano tá com isso, o fulano tá assim, o fulano tá assado. Mas os pais também têm que ver a si primeiro, gente. Que às vezes é um sintoma que a criança está manifestando, mas que é seu, né? E você acha que o problema é só com a criança, que é ela que é a problemática, eu não. Mas a Uhum. criança sim, né? E aí a gente vê É, muito isso na escola, né? Quando é não, eu quando encaminhado chega também. em constelação alguém querendo constelar o filho, eu falo, eu não constelo o filho. Uhum, Ainda mais que ele é menor, às vezes, de idade. A maioria das vezes é menor que 14 anos. Eu constelo uhum, os pais, porque essa situação dos filhos, do sintoma deles, eles estão mostrando lá de fora o que a gente tem dentro da gente. E aí os uhum, pais querem resolver as questões do filho, não vai resolver, vai só transferir, porque, na verdade, vai ficar repetindo o mesmo padrão, né? uhum. Então, é ajudar quem quer ajuda, porque é um papel muito importante de nós, como ordens de ajuda, olhar isso também. Outra coisa, submeter a Uhum, realidade como é que é. Porque às vezes o cliente chegou ali, ele quer colocar os pais como os ruins, né? No seu uhum. caso, né? Os É, pais que não são bons, né? Então, nós, como psicoterapeutas e terapeutas holísticos, a gente tem que posicionar no lugar que nós somos os menores, né? Os pais uhum. são os grandes. Então, Sim. tudo o que for visto ali, o que você for trabalhar, tá ligado a alguém que doou muito, né? Que doou vida, né? Uhum, Independente da situação que foi, do que está hoje, né? uhum. O mais importante chegou até a pessoa, que é a vida. Porque a É, gente não pode ficar presa. Ai, foi estupro, meu pai não me criou, a minha mãe me criou sozinha. Não interessa, eles foram perfeitos no que eles propuseram, que era dar a vida. Então, os pais já uhum. são perfeitos desde o nosso nascimento, né? É Então, verdade. esse cliente, quando chega para nós, ele às vezes ele quer arrumar culpados. E o nosso Uhum, papel é esse, né? O nosso papel é esse de ser o menor, de julgar zero, né? Porque uhum. cada um tem um destino. Ele vai Claro. contar das histórias que ele ouviu ou Uhum, percebeu, mas o fato real não vai estar ali na nossa presença. E aí, quando nós, como facilitadores desse caminho, a gente tenta entrar nesse julgamento, a gente tem grandes chances de falhar, porque é, a gente é tira verdade. a parte mais importante, que são os pais, né? A força que vem dos pais, principalmente na constelação, quando se tira essa força, você tira 100% do seu trabalho. Você sozinho com Uhum, essa pessoa, você não vai dar conta. Aí você volta de novo na transferência. Você como pais do cliente. Aí você perde uhum. força de novo, né? É muito sério isso. Muito, é. A gente também, enquanto terapeuta, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até que ponto a gente, né, tende a fazer esse papel,
para a gente cortar e aí continuar na caminhada, porque sendo pais não adianta. E aí, por isso, a gente se cuidar também. A importância, aí vem a né, da outra gente fazer. ordem também que eu acho muito importante, que, né, principalmente o seu trabalho e o meu trabalho, é de reconciliação, né? Que Uhum. algo ali não foi visto, né? Algo não foi Sim. olhado com amor. Então, as ordens da ajuda passam por esse caminho de reconciliação. Porque muitas vezes, quando a gente é criança e ouve muitas histórias,